pessoas aqui, irmãos, né, que fazem parte do meu coração. Então, agradeço a direção da casa pelo convite. E o tema de hoje é exatamente falar sobre seguir Jesus, o Mestre Jesus. Jesus, é preciso entender, ele não é o caminho, a verdade e a vida, tá? Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da verdade e da vida. É preciso muitas vezes diferenciar, porque se fosse caminho ele teria Deus, mas ele é o caminho da verdade e da vida, porque ele, nosso irmão maior, ele passou exatamente pelas condições que nós estamos passando. Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele foi convidado por nosso Pai para testemunhar a criação da terra e lançar as balizas do tempo. Há 4,5 bilhões de anos, ele já era crístico. Então imagina hoje, né? Hoje eu, como diz o livro do Vinho da Luz, psicografia de Chico e Emmanuel, ele diz que ele é o sol da imortalidade. E a outra também ele fala que o próprio Evangelho de Jesus é o Mestre Jesus. Mas gostaria que essa palestra fosse dada na beira do lago de Genezaré, como pensavam. Falar de Jesus naquele instante. Amélia Rodrigues, ela está muito bem, através da ideoplastia, ela viu o Mestre Jesus com todos os seguidores. E ela diz assim: naquela manhã em que o povo se reunira para ouvir o Divino Mestre, os raios solares surgindo no horizonte iam inundando o coração de fluido de esperança como resplendor a sua luz. A superfície do lago da Galileia refletia as nuvens matutinas. Pássaros trinavam docemente voando entre as árvores, e as folhas e as flores abrindo-se viçosas, sorrindo a bênção do novo dia. Jesus olhou o sol nascente e pousou seu olhar sobre todos ali presentes e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Jesus, aquele olhar profundamente misericordioso, cabelos longos moldurados, semblante compassivo, fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida, e daquele porte majestoso emitia vibrações e radiações que invadiam aquele ambiente todo. Esse era o Mestre Jesus, que até hoje nos convida, há 2000 anos, nos convida para seguir o nosso Mestre Jesus. E hoje o tema é exatamente esse: seguir Jesus. Quando ele fala: quem me segue não andará em trevas, o que serão as trevas? As trevas e a escuridão da vida é o sofrimento e as lágrimas. Ele encobre com uma fumaça a alegria da vida, é o prazer de viver. Deus nos criou para sermos felizes, nos criou lucigênito, não vamos para a luz, nós não vivemos na sombra. Nos criou como gregários. É preciso sempre, com a sociedade pequena que chama-se família, é imprescindível a família para o crescimento moral das pessoas. Então, e outra coisa, nos deu um prêmio maravilhoso
nos não morremos. O corpo é simplesmente uma veste que acaba, porque é orgânico. Mas a alma permanece. Nós somos seres subexistenciais. Pertencemos tanto ao corpo físico como ao corpo espiritual. Por isso que nós somos muitas vezes sombra e luz. Muitas vezes de uma raiva enorme nossa. São os nossos instintos que ainda ficam dentro de nós, porque estamos num planeta de provas e expiações. Ainda aqui, nós temos ainda as sombras. Mas é preciso despertar para o novo dia. A Terra é composta mais ou menos em torno de 2 bilhões de criaturas. Desses 2 bilhões, em torno de 200 milhões são cristãos. No Brasil, nós somos 200 milhões de brasileiros, aproximadamente. 90% somos cristãos. Mas ainda nós vivemos no Brasil com a fome, com a miséria, com a violência, com o egoísmo. E nos perguntamos, mas se ser cristão é seguir Jesus, a caridade, a bondade, a indulgência, o perdão, por que ainda nós vivemos desprezando o nosso irmão na rua, sendo ríspidos, sendo grosseiros e ainda enganando as pessoas, sabendo que nós temos as leis divinas pela frente e só através das leis divinas que o nosso corpo, nosso espírito, que é a essência de Deus, vai permanecer vivo. Nós estamos escolhendo um caminho errado? Será? O que é cristão? É acompanhar Jesus fisicamente? Admirá-lo ou segui-lo? E o que o Cristo quer? É segui-lo, ser compreendido, deseja que nós sigamos os ensinamentos dele, pois assim encontraremos a cura, a libertação dos sofrimentos. Hoje nós sabemos, as pesquisas nos falam que nós temos 7 centros de força. Os nossos 7 centros de força, quando eles se verticalizam, como diz André Luiz, ele fornece uma energia salutar para o nosso convívio. Mas quando ele se desarmoniza, ele praticamente também produz uma energia negativa, nociva, que faz mal ao nosso organismo. Daí que surgem as doenças, porque a doença, 90% das doenças são psicossomáticas, ou seja, inicia na nossa alma. Por quê? Pela desarmonia dos nossos centros. A visão, o vício, a desonestidade, o orgulho, a vaidade, permite exatamente esses fatos nos deslocar da nossa essência verdadeira. Por isso que tem que ter cuidado em relação aos nossos pensamentos, o que nós levamos no nosso coração, o que nós somos. É preciso despertar em nós, porque nós temos a essência divina de Deus. Nosso corpo não foi feito para fazer o mal. Nós ficamos doentes quando fazemos o mal. Nós não conseguimos dormir, porque a nossa consciência, ele transmite para nós, nos chamando a atenção de tudo que nós fazemos. Mas proclamar-se cristão, eu sou cristão, é muito pouco. Admirar Jesus não é o suficiente.
Pedir-lhe ajuda não é tudo. Ter conhecimento do Evangelho já é meio caminho andado. O Evangelho que nós, espíritas, terceiro livro composto por 28 capítulos, o Evangelho, como diz Vinha de Luz, é o sol da imortalidade. E o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho não tem figuras, não tem alegorias, uma linguagem simples e cativante. A ternura do Mestre Jesus está no Evangelho. O que ele ensinou? O amor como o maior mandamento da vida. Mas nós vivemos no orgulho, no egoísmo. E isso nos leva às trevas do sofrimento. Será que é cristão elevar o crucifixo do Cristo no pescoço e ser violento no trabalho, em casa, no trânsito? Será que ser cristão é fazer sinal da cruz toda vez que nós iniciamos o dia, mas somos insensíveis ao calvário de sofrimentos do próximo, dos vizinhos, da própria família? Será ser cristão é ter o quadro do Mestre Jesus ou o vulto da nossa Mais Santíssima e temos o coração e o pensamento cheio de maledicência? Será ser cristão é se ajoelhar, é atitude de reverência a Deus nosso Pai, ao Jesus nosso irmão, mas termos o coração cheio de maledicência? Imploramos perdão das nossas ofensas, mas nosso interior cheio de ressentimentos. Choramos a coroa de espinhos que levaram nosso mestre injustamente, mas continuamos espetando os espinhos de desamor em nós ou nos outros. Estamos vivendo de acordo com o Evangelho ou estamos distantes do amor? Um passo na direção do amor e a nossa vida se transformaria. Jesus nos ensina o caminho da felicidade. Aquele que segue vê as pegadas luminosas que nosso mestre deixou no caminho. Elas nos orientam, igual o GPS que nós temos em cima. Vitor Hugo, a primeira rua, você entra à direita. E o que eu faço? Entro à esquerda, me arrebento todo. Esse GPS vem lá de cima. Os espíritos consoladores, os espíritos amigos, eles estão te avisando. Hugo, entra agora para a esquerda, por favor. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, entra à direita. E novamente tem os problemas. Então é preciso acordar. Todo dia que você fizer uma prece de gratidão pela vida, olha que você acordou, enquanto milhões de pessoas não estão acordando mais, estão do outro lado da vida. Obrigado, Senhor, pela vida. E Deus está do teu lado dizendo: levanta-te, hoje estou sempre contigo. Então é preciso despertar para essa nova realidade. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Onde que nós estamos colocando no nosso coração os nossos sentimentos? Esse problema do GPS espiritual. Tomamos atalhos perigosos.
doloroso, que nos traga muito sofrimento, desviarmos o caminho do roteiro proposto por Jesus e nós temos problemas de vida. Claro. Desorientados, tudo dá errado para nós. Tudo. Mas, quando você coloca a caridade e a humildade na frente, e a gratidão a Deus todo dia, pelo que você tem, observa, olha para trás, quantas pessoas não têm o que você tem, quantas pessoas se contentam com um prato de comida. Eu trabalhava em Mesquita, aqui pertinho, 7 horas da manhã tinha que estar lá em Mesquita. Então saía de Itaipu, 5 horas da manhã para estar lá. Então, na hora do almoço, encontrei um morador de rua, na pracinha. Estava catando pedacinhos de cigarro. Eu passei, olhei para ele, fui na pensão, deu almoço e pedi uma quentinha para ele. Voltei e falei com ele: você já almoçou? Não, toma um almoço para você. Ele olhou para mim, se levantou e disse obrigado. Mas ele olhou bem firmemente comigo e disse assim: posso te abraçar? Eu abracei ele. Eu senti que nós não somos perfeitos, né? O espírito é que tem mais problemas da vida. Eu senti um amparo. Naquela hora, aquele abraço era com os amigos espirituais dizendo para mim: Vitor Hugo, você tem frente, você não está sozinho. Então, muitas vezes as pessoas não precisam de almoço, precisam de uma palavra amiga. Então é você responsável pela harmonia do teu lar. Eu adoro lavar prato. Sabe por quê? Porque quando coloco a água, flui aqui a água, molha as minhas mãos e me revitaliza. E é muito bom. Nós estamos também com jovens em casa, né? Jovem é aquele que usa 200 copos que você tem e deixa se lavar. Você sabe disso, todo mundo passa. Mas quando você lava, sabe o que acontece? Ele começa a olhar para você. Aí um dia eu deixei as louças lá na cozinha. Não é que ele estava lavando a louça. Olha que coisa sobrou. Eu não falei nada, né? Mas amanhã vai se lembrar de algumas atitudes positivas que faz bem. Então, não sejamos duros, inconsequentes. Precisamos adorar aquela família que nos temos, porque exatamente Deus nos deu as pessoas corretas. Nada é por acaso. Você tem o pai que você merece, a mãe que você merece, você tem os irmãos que você merece, você tem os cunhados que você merece. Quando a pessoa diz assim: não, eu casei com Carolina, mas não casei com a família, está enganado. Ele casou com Carolina, casou com a família toda. Seja humilde, seja franco, seja legítimo, seja justo. Mas estava falando, então bastaria um passo na direção do amor e você vai ver como a tua vida se transforma. Primeiro, nós sentimos Deus que nos ama. Existe uma teologia famosa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
com Deus, o próximo e a si mesmo. Então, para chegar a Deus, você precisa primeiro amar a quem? Ao próximo. Mas para amar ao próximo, você que tem que fazer um trabalho interno. Seja amigo, seja consciente do que você faz, não seja orgulhoso, seja tolerante. A verdadeira caridade é aquele que tem benevolência com as pessoas, é indulgência com as pessoas e o perdão. Se tu está pensando, querendo encontrar pessoas perfeitas, não existe. Na terra nós temos espíritos de provas e expiações, nós não somos perfeitos. Quem quiser encontrar um marido perfeito, não existe. A mulher perfeita não existe. Existem sim os parceiros, aqueles que se abraçam, né, e enfrentam as dificuldades. Isso que é importante. Quando você faz isso, quando você abraça a tua esposa, o teu filho está vendo o carinho, a ternura que tem em casa. Mas se você não abraça, não diz nada, ele também se torna insípido futuramente. É preciso ensinar aos nossos filhos que nós temos amor, temos ternura. Então, sair das trevas é trazer os ensinamentos espirituais para alçar a vida. Assumir nossa condição de filhos amados por Deus e partir para a nossa conexão com Deus. Assim, absorvemos a energia superior que se transformará em nossa vida, dando felicidade e paz. Nos enchemos de luz e as trevas batem em retirada, porque tem luz. As trevas vão embora. Abrir as janelas do nosso coração. Deixar a luz do sol entrar. Amor é coragem. Uma mãe é capaz de dar a própria vida pelo seu filho. Isso é amor. Amor produz uma força descomunal para superar qualquer obstáculo ou dificuldade, da confiança, da alegria. Quem se distancia do amor vive com medo e ele é fraco. Traz insegurança, tristeza, doença, sofrimento. O que nós queremos da nossa vida? É isso? Claro que não é. Né? E quando ele diz, aquele que me seguir terá luz da vida. Se hoje experimentarmos as trevas do sofrimento, é sinal que nos afastamos dos caminhos do Cristo. Perdemos a conexão com Deus. Não foi Deus que nos esqueceu. Nós é que nos afastamos do Pai, quando trocamos o perdão pelo ódio, a generosidade pela mesquinhez, a fé pelo pessimismo, a confiança pela descrença, o altruísmo pelo egoísmo. Seguir Jesus é a chave que nos faz conectar com a fonte divina e faz restabelecer a felicidade em nossa existência. Seguir Jesus é deixar o amor entrar em nossa vida, em atos, em pensamentos, em palavras. O amor não exige nenhum gesto heróico ou dramático, basta apenas pequenas atitudes que farão a diferença. Gentileza no traço, sorriso espontâneo, afabilidade com as pessoas, palavra amiga, um companheiro preciso que está em dificuldade, prato de comida a quem está precisando. Toda vez que você vai almoçar, prato cheio, enquanto tem muitos irmãos que não têm, estão com fome. Então, dá graças a Deus aquele momento.
visita um companheiro enfermo, vai visitá-lo. A oração a um irmão que tem perigo. O silêncio, muitas vezes, é preciso compreender que as pessoas não são perfeitas. Então o silêncio é importante. Se alguém te acusa de alguma coisa, o silêncio é melhor. Não revida. Porque revidar, você te coloca numa posição negativa. Muito negativa. Uma discussão, você não sabe o que acontece vibratoriamente. Quando temos um gesto de amor na terra, abrimos automaticamente as portas do céu. Porque esses que nós tratamos como verdadeiros irmãos se transformam em verdadeiros advogados da nossa causa. Quando você vai para um trabalho, por exemplo, nós fazemos um trabalho na UME, um morador de rua, né? Aliás, hoje passou um filme maravilhoso lá, que eu fiquei realmente, olha, passou um filme editado por uma empresa de São Paulo, em que fala sobre um morador de rua. Ele filmou o rapaz descalço. Esse rapaz passou em primeiro lugar no concurso público. Então eu fico falando sempre, eu encontrei entre os moradores de rua que estavam pela droga, pela bebida muitas vezes, se desviam dos caminhos e saem dos lares. Esse rapaz apareceu um dia. E ele disse para mim assim: você guarda para mim os meus documentos? Estava todo machucado. Porque no Rio, ele não tem mais lugar para poder dormir, então veio para Niterói. Mas na Amaral Peixoto também dorme. O pessoal também não tinha lugar, aí bateram nele. No dia seguinte, quando acordou, falaram para ele: vai lá na UME, perto do hospital Antônio Pedro, tem café da manhã, e realmente, sábado de manhã, tem lá café da manhã, tem um banho, né? E tem um almoço para ele. Isso é muito bom. Então o que aconteceu? Aí ele me deu. Aí ele assistiu tudo. Tempo depois ele veio e pediu os documentos. Tá bom. Ele fez a barba, tomou banho, colocou outra roupa, que é doado por todos nós, né? Se viu outra pessoa. E passamos o tempo. 2 anos mais ou menos depois, eu estou no Rio, descendo da Praça Mauá, indo para a Praça 15. Entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Vargas, Presidente Vargas, tem um senhor de maleta, maletinha, de gravata, de terno, me chamando do outro lado. E Toru, eu olhei assim, não reconheci. Deixou parar o sinal, ele veio correndo e me abraçou. Aí ele disse assim: você não se lembra de mim? Eu falei: cara, desculpe, mas realmente eu não estou me lembrando de você. Sou eu que te entreguei os meus documentos para você guardar. Ele era advogado e agora estava trabalhando na Avenida Rio Branco, me deu até para conhecer dele, né? Trouxe a família do Sul para cá. Ele não está mais bebendo, não está mais com droga, nada disso, está trabalhando. Então qual é o nosso objetivo? Para amar a Deus é preciso olhar. O único caminho que nós temos é o caminho do próximo. Então nós precisamos trabalhar para o próximo. Mas aquele trabalho não é aquele trabalho que tira a fotografia dizendo que está ajudando, não. Esse não é. O Papai do Céu não fica feliz com isso. O Papai do Céu fica feliz quando você faz espontaneamente, de coração.
E não espere resposta de gratidão. Não espere. Quanto menos você espera, melhor. Então, quando você faz alguma coisa de bem, esse rapaz vai pensar por você. E nesse pensamento vai levar para o livro da vida. E quando você estiver com algum problema difícil, de doença, alguma coisa, essas irradiações voltam para você, melhorando a sua saúde. Por isso que perdão é trazer saúde para você. Perdão é tomar um banho gostoso depois de ter passado umas dificuldades enormes. Perdão é você dormir numa cama gostosa, macia, depois de ter dormido muito tempo no chão. Uma coisa que não precisamos verificar, não se explica. Milagres, quando se fala, eu estou esperando um milagre. Allan Kardec foi muito analítico e sucinto em relação a isso. E lançou o livro da Gênesis, onde se fala uma parte dos milagres. O admirável, o extraordinário, não existe. Não existe milagre. Porque ele é contrário às leis da natureza, às leis divinas. Aqui na Terra tudo acontece dentro das leis da física, da química, da biologia. Na Gênesis ele fala que os milagres pertencem à ordem dos fenômenos psíquicos, ou seja, tem como causa as faculdades e atributos da alma. Buscar milagre é o mesmo que colocar-se como desconhecedor da justiça divina, que dá a todos por igual, mas segundo os seus méritos. Se você quer ter saúde, se quer ter alegria, dá alegria para os outros. Primeiro, o verdadeiro milagre acontece no interior de cada ser humano, vivendo a vontade do Pai. Isso significa que você precisa analisar o que você está fazendo na vida e o que a doutrina espírita te dá, né, como guia para você melhorar. Mas para isso é preciso analisar tudo, ser racional. A doutrina espírita é uma filosofia, é um questionamento. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Foi o Mestre Jesus que nos disse. Por quê? Porque nós precisamos estudar, verificar que não existe. Tudo que se pinta não é para nossa evolução. Nós estamos aqui na Terra com uma missão. Você não está aqui para poder desfrutar das coisas materiais. Aqui você veio para amar e para servir. O resto da felicidade, tudo depois, é produto de tudo que você faz. Por isso, seja amoroso, seja gentil. Cadê a ternura que cada um tem nos seus corações? Há 2000 anos, Jesus curou com uma medicina pura, evoluída, conhecedor das leis que regem a terra. Apenas utilizou recursos naturais ectoplasmáticos que nós ainda não entendemos. O Dr. Paulo César Frutuoso, que é um dos dirigentes da Casa do Frei Luiz, no Rio de Janeiro, ele testemunha quase diariamente os fenômenos ectoplasmáticos, até de materialização de cura. Jesus não é uma metáfora, Jesus é uma verdade que precisamos nós seguirmos. Porque aí ele fala, o próprio
Dr. Paulo César Frutuoso. Deve pesquisar. No vídeo você vai encontrar muita coisa boa em relação a isso. Hoje, os médicos, antes de entrar numa cirurgia, se dão as mãos e fazem uma oração, fazem uma prece, para que o tratamento cirúrgico que se possa fazer é correto, porque eles sabem que tem ajuda dos espíritos. A cura existe através dos espíritos, por emanações que vão no teu interior. Mas para isso é preciso você despertar ao trabalho que você tem com o próximo. Ele fala, doutor Paulo César, ele fala: ninguém cura um leproso se não conhecer o micro-organismo do bacilo de Hansen. Ele não curou tantos leprosos? Qual é a medicina que ele utilizou? Ninguém cura um cego se não conhecer a fisiologia e a estrutura do globo ocular. Como é que pode curar? Ninguém cura um paralítico se não conhecer a fisiologia e a estrutura óssea e muscular do corpo humano. Jesus é um espírito da mais alta hierarquia. Como eu falei, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já estava presente. Tem uma medicina que mobiliza todos os fluidos ectoplasmáticos que existem na natureza, em todos nós. Quando ele diz: vocês sois deuses, a cura está em vocês. Por que ele fala isso? Porque nós podemos nos curar, sim. Podemos. Nós temos uma vitalidade, um conhecimento. De repente, eu vi algumas notícias de pessoas que estavam praticamente desenganadas no hospital e de repente acordam. O que aconteceu? Não tem nenhuma razão medicinal, não tem uma resposta médica para isso. Como de repente se curou? Muitas vezes encontramos casais à beira da separação, os felizes, e de repente encontram o encantamento dos primeiros momentos de amor e retornam para a vida. Já vimos pessoas falidas no comércio, mas que retornam com a força toda, porque é preciso isso. Você só vai tropeçar em pequenas pedras, não nas grandes. O caminho é dado para você. Então é preciso despertar em você todas essas condições. Vamos passar um vídeo, né, do nosso. Por favor, eu vou pegar o violão, eu vou cantar, ele vai diminuir toda a voz dele, tá? E não vamos ver. Esse vídeo é muito lindo. É um vídeo dado por Roberto Carlos, na visita que ele teve em 1967, onde Chico, em Uberaba, Chico entregou essa música para ele, diz para ele assim: não fala ao autor. Não fala ao autor. E ele propagou exatamente a música. Então vamos ver a música lá. O cego diz:
um homem esteve aqui. Tinha um olhar marreiro que já existiu. Tinha no cantar uma oração, não falar amargo da canção que já subiu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor do Pai. Ele trazia no coração ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe outra vida além e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, meu caminho certo pra seguir. Tudo que aqui deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, é o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Colher e chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda dentro de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou, meu caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, meu caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, é o caminho certo pra seguir. Muito obrigado, meus irmãos.
Was of some